Olá, o meu nome é Carmen Ferreira, como é habitual estou neste canal para falar da astrologia. Hoje vou falar da astrologia para o mês de agosto de 2022. Vamos neste primeiro bloco falar um bocadinho dos movimentos mais importantes e depois na segunda parte deste vídeo, em blocos de 3 signos, cada um agrupados pelas estações, especificar um bocadinho melhor estas notas. Antes de começar, o habitual pedido para subscreverem o canal, se ainda não fizeram, se ajuda o canal a crescer, a chegar a mais pessoas, partilhar este vídeo se vos fizer sentido, seja nas vossas redes sociais, seja de uma forma mais pessoal, e deixarem o vosso feedback. Tudo isso é muito importante para que este trabalho possa continuar a ser feito. Então, em agosto, o mês de agosto começa ainda com o Sol no signo de Leão. Hoje são 23 de julho, portanto estamos com o Sol muito recente ainda no signo de Leão e por esse motivo podemos dizer que o movimento mais importante em agosto será o ingresso do Sol no signo de Virgem, que acontece no dia 23. Mas logo no dia 4, Mercúrio ingressa no signo de Virgem, e este também é um movimento muito importante porque Mercúrio rege o signo de Virgem e, portanto, encontra-se domiciliado, em termos técnicos, encontra-se num signo onde pode adquirir as suas melhores qualidades de raciocínio, de análise, de estrutura, de organização. É um Mercúrio bastante útil. Mas ainda temos alguma energia a perdurar pelo mês de agosto, para além do dia 23 no signo de Leão, porque Vênus ingressa neste signo no dia 11, logo depois no dia 20 Marte ingressa em Gêmeos, portanto vai para o signo de ar, torna toda a atividade mental mais rápida, e ainda temos este mês, em termos de grandes movimentos, a entrada em movimento retrógrado que começa no dia 24 com o movimento estacionário de Urano em Touro, e no dia 26 a nova mudança de signo, onde depois irá fazer a sua retrogradação, mais uma este ano, de Mercúrio no signo de Balança. Estes são os movimentos mais importantes. Portanto, o que é que vamos ter aqui muito em foco? A energia de Leão e a energia de Virgem, bastante dividida por aqui. Em termos de lunações, temos aqui a lua cheia no dia 12, uma lua cheia que acontece com o Sol em Leão e a lua em Aquário no grau 19, portanto toda esta dicotomia entre a individualidade, o egocentrismo, isto sem uma carga pejorativa, é apenas este centrado no eu do Sol de Leão versus as emoções do grupo, as emoções mais coletivas. E depois temos a lua nova no dia 27, que acontece no signo de Virgem, no grau 4. Mas como é habitual, como já estão habituados, depois para a lua nova haverá um novo signo, um novo vídeo. O mês inicia-se com uma energia muito forte ainda no signo de Touro. Isto porquê? Porque Marte, que é a nossa iniciativa, a nossa ação, está em conjunção no início do mês com Urano no signo de Touro. Ora, esta conjunção Marte-Urano traz sempre, sendo que Marte em Touro é mais lento, mais estável, mas quando movido traz uma energia de obstinação bastante forte. Com esta união a Urano, isto é mais provável e pede alguma atenção à nossa capacidade de nos movermos, seja nas decisões, seja literalmente nas nossas movimentações, uma vez que Urano tende a acelerar e, portanto, muitas vezes neste processo de aceleração a perder um pouco do discernimento e da tranquilidade do signo de Touro. Marte realmente começa a mês aqui bastante agitado
porque depois, mais uns dias mais à frente, entre o dia 6 e o dia 9, faz uma quadratura a Saturno, e portanto estas duas energias, entre uma vontade de agir rapidamente e uma certa frustração que advém desta quadratura, pode trazer aqui algum impulso para movimentos que são menos interessantes, menos positivos. E temos ainda nesta altura também a quadratura do Sol-Urano, portanto traz, e a meio do mês, a oposição a Saturno traz aqui um mix entre uma vontade de fazer diferente, de ir contra as normas, versus sentir demasiados obstáculos. Isto pode ser um bocadinho, pode-se traduzir numa época mais difícil de estar tranquilo, de viver as coisas com maior tranquilidade e, portanto, com mais discernimento. Um outro aspecto muito importante no início do mês, já vamos ver quais são os signos mais afetados por isto, mas no geral também nos pede alguma atenção. Entre o dia 8 e o dia 10, a oposição de Vênus em Caranguejo a Plutão mexe muito com a parte emocional, há um sentimento, um confronto, uma dificuldade de conciliação entre aquilo que eu necessito, que eu quero para me sentir bem, para me sentir confortável em Caranguejo, versus aquilo que a vida me permite, que é de alguma forma aquilo que a autoridade externa me permite. E portanto traz aqui um tempo emocionalmente difícil. E esta Vênus passa também aqui por circunstâncias mais agradáveis, depois faz um trígono Júpiter entre 17 e 19, muito bem, mas termina o mês em oposição a Saturno. Isto volta a ter, sendo que aqui já em Leão, a trazer momentos ou dias que se podem traduzir em dias menos felizes. Vamos então ver agora, signo a signo, de que melhor maneira podemos aproveitar este mês de agosto. Até já! E agora, no bloco dos signos da primavera, temos Carneiro, Touro e Gêmeos. Para Carneiro, a divisão do Sol vai com o Sol na casa 5, sendo que Vênus ainda prolonga essa passagem depois do dia 11, que é uma área que tem mais a ver com o divertir, Mercúrio também até o dia 4 nesta área, com estar mais focado nos seus próprios interesses. Depois, com a entrada de Mercúrio em Virgem e depois o Sol no dia 23, a tónica central está muito mais focada nas coisas mais práticas, no dia a dia, no entender melhor. Por exemplo, este Mercúrio em Virgem para Carneiro é ótimo para entender melhor o que é que eu devo comer porque me faz melhor, como é que eu devo organizar, o que é que funciona melhor para mim, o que é que me traz o maior sentido de eficiência, de eficácia no meu dia a dia. É, portanto, este é um tema muito interessante. No dia 27, Mercúrio vai mudar de casa, vai mudar de signo para a casa dos relacionamentos, e aqui inicia um processo de comunicação de maior consciência mental a respeito das parcerias. Marte, o regente de Carneiro, sai do signo de Touro, ou seja, de tratar de assuntos mais práticos, pragmáticos, dinheiros, carteira, como é que eu me organizo, o que é que eu ganho, quanto é que ganho, como é que eu faço isso tudo, como é que eu trato dessas questões da sustentabilidade na minha vida, para um signo de ar, uma casa de ar, para um sentimento. Aqui é possível que a curiosidade, a vontade de passear, de andar de um lado para o outro, até às vezes de criar um bocadinho de agitação extra mental, é bastante forte nesta altura. E não se esqueçam, por falar em agitação, que Marte está conjunto a Urano no início do mês, e isto traz uma tendência grande para agir com alguma precipitação. E talvez, por exemplo, em termos de investimentos, esta não seja a melhor altura, porque é tão rápido que é provável que não seja uma decisão tão acertada. O outro aspecto marcante que eu falei há pouco acontece com Saturno entre o dia 6 e o dia 9.
Eu quero agir muito rápido e, no entanto, a burocracia não permite, não me deixam, o meu chefe não me deixa avançar com o meu projeto na altura que eu queria, os meus pais não deixam que eu faça aquilo que quero fazer, enfim. A Saturno é que funciona muito como essa coisa de uma espécie de autoridade externa, não é bem a nossa vontade, mas muitas vezes essa autoridade tem, nesses limites que nos cria, pede-nos uma maior consistência, por exemplo, nas nossas escolhas, uma maior estrutura naquilo que fazemos e naquilo que queremos. E isso pode ser muito útil para a Carneiro. Então, apesar deste aspecto ser considerado um aspecto difícil, creio que pode ser bastante útil. E depois, mais em meados do mês, a ligação de trígono de Marte a Plutão em Capricórnio vai trazer então o sentido de direcionamento muito mais interessante e relevante. Que outros aspectos assim mais importantes podem acontecer? Entre o dia 24 e o dia 27 também o aspecto de desacordo entre Marte e o Sol também trazem aqui alguma tensão, alguma uma agitação que pode ser mais mental do que outra coisa, mas no entanto isto pode trazer aqui realmente uns dias um bocadinho mais agitados nesta altura. Passamos agora para o signo de Touro. A energia de Touro divide-se entre a energia da casa 4 até o dia 23, para depois o grande foco do centro solar ser na casa 5. E Touro, nesta altura, com o Sol em Virgem, mesmo com Mercúrio já em Virgem, tem uma excelente oportunidade para encontrar atividades para pensar Mercúrio em atividades que de alguma maneira trazem alegria, sentido de identidade, de expressividade. É um momento de intervalo. A casa 5 muitas vezes parece-me aquele momento de intervalo na escola, do recreio, de ir para a escola, para lá para fora, brincar, saltar, correr e passar esse bom tempo que é tão útil para depois nos voltarmos a poder concentrar naquilo que é importante. E com Mercúrio depois em balança no dia 26, isso já vai começar a acontecer para Touro. Vênus, planeta regente do signo de Touro, faz uma mudança de signo neste mês, no dia 11, de Caranguejo para Leão, e a partir do dia 11 ela está muito mais voltada com as suas atenções para a sua casa. Pode ser um momento mais interessante para renovar a decoração, para dar um certo brilho à casa, um momento em que se descobre um prazer especial em levar um ramo de flores bonitas para dentro de casa, em ter algum momento especial com a família, passar uma parte do seu tempo com os familiares pode ser muito importante nesta altura, mais, como disse, depois do dia 11. Vênus este mês também faz aqui alguns aspectos, mas eu gostaria de realçar um aspecto particularmente difícil entre o dia 8 e o dia 10, que muitas vezes isto não é tão estanque aqui, que acontece com uma Vênus ainda no signo de Caranguejo, em oposição a Plutão em Capricórnio. E isto traz um momento que pode se traduzir, por exemplo, numa desilusão, num desmoronar de algo em que se acredita, de uma inverdade que fica mais evidente, e isso traz uma espécie de um momento mais de desgosto, de desconforto nesse sentido. Depois, entre o dia 17 e o dia 19, já o aspecto de Vênus é muito mais interessante, a Júpiter, muito mais confiante até nas coisas. E ainda no final do mês começa a fazer aqui a quadratura a Urano em Touro e a oposição a Saturno em Aquário. E estes dois aspectos fecham o mês com uma Vênus a sentir-se um pouco
arreliada, um pouco travada naquilo que são os processos venusianos, que é os processos de busca de conforto, de prazer e de bem-estar na nossa vida. Vamos agora para o signo de Gêmeos. Gêmeos. O planeta, o signo regido por Mercúrio, vive com o Sol em Leão. A passagem do Sol pela casa 3 é realmente o momento de brilhar, de escrever, de conversar, de desfrutar do recurso que é comunicar, de toda a riqueza que vem daí. E depois, no dia 4, Mercúrio já ingressa em Virgem, onde permanece até o dia 26, e o Sol, a partir do dia 23, também neste signo, já trazem um sentido para Gêmeos de maior tranquilidade, de paragem um pouco. Aqui é o tempo de parar para se ligar com as raízes. A passagem do Sol e de Mercúrio, neste caso pela casa 4, falam disso, falam de nos conectarmos com as nossas raízes. Seja a nossa casa enquanto edifício, portanto a casa mesmo, né? O estarmos mais tempo em casa, ou dar mais atenção à casa, seja o nosso lar, que envolve a casa e que envolve as pessoas que vivem connosco, as pessoas que fazem parte desse sentimento de família, de que todos de alguma maneira e à nossa maneira precisamos. Um outro momento bastante importante no mês de agosto para Gêmeos é o ingresso de Marte no vosso próprio signo, no dia 20 já, mais a atirar para o mês de setembro, por exemplo, os últimos dias de agosto, e isto traz uma energia, um ânimo físico bastante interessante, uma força de concretização dos vossos próprios propósitos super interessante e super de aproveitar. Por falar em aproveitar, atenção que entre o dia 20 e o dia 22, com Mercúrio em Virgem, ele vai se encontrar em oposição a Neptuno no signo de Peixes. Isto aqui pode inspirar, é maravilhoso para escrever música, escrever poesia, para criar, para ter de alguma forma uma visão menos pragmática, mas também pode desorientar, enganar, levar-me a acreditar ou a seguir ideias que são moinhos de vento. Acredito que misturado este processo com o processo de ligação que vai acontecer um bocadinho em simultâneo, mais no final, a Plutão em Capricórnio, que alguns desses moinhos de vento se possam transformar em algo de concreto, algo de prático, algo de extraordinariamente interessante para a vossa vida, depois com esta ajuda do Plutão. Então agora para Carneiro, Áries, Touro e Gêmeos, os meus votos de um feliz mês de agosto. Conto convosco para o próximo vídeo. Obrigado e até já. E agora para o seguinte: Caranguejo, Câncer, Leão e Virgem. Ora, para Caranguejo, Câncer, vamos começar por aqui. O Sol em Leão ativa a área de vida da casa 2, Mercúrio aí até o dia 4, Vênus a partir do dia 11, o tempo é pragmático. Vamos lá entender o que é que eu preciso fazer para sustentar os meus sonhos, os meus projetos para este novo ano. É uma passagem do Sol por uma área prática. Depois o assunto com Mercúrio a partir do dia 4, o Sol a partir do dia 23 passa a ser mais mental, mais de comunicação, mais de organização. Este Mercúrio em Virgem é extremamente útil para isso. Vamos lá organizar papeladas, organizar os e-mails, ter conversas que nos ajudam nesses processos de organização. Vênus está no signo de Caranguejo até ao dia 11, é para aproveitar. E depois do dia 11 ela ingressa, portanto, também no signo de Leão, nesta questão reforçando ainda os assuntos do Sol, que têm a ver com as questões financeiras, o dinheiro,
o valor, quais são os recursos que eu disponibilizo, que eu quero disponibilizar, que eu tenho em mim, que me permitem então garantir a minha sustentabilidade. E esta é a grande movimentação. Há um outro aspecto que acontece no dia 20, que me parece talvez importante de ter em consideração, que é o ingresso de Marte no signo de Gêmeos. Ora, este ingresso para Caranguejo vai ativar a casa 12 do signo de Caranguejo e isto também pode ser muito sentido para quem tem um ascendente Caranguejo, porque tem este signo no ascendente. E este Marte na casa 12 traz alguma inquietação difícil de definir, talvez às vezes uma dificuldade maior em descansar, em dormir, em sentir alguma paz. É um Marte que está num signo de ar, o signo anterior ao signo de Caranguejo, e portanto isto traz aqui muitas vozes internas, muita atividade mental que pode estabilizar um pouco a atenção, portanto por isso, e tentar contrariar um pouco este processo. Vênus na casa 2 a fazer no final do mês quadratura a Urano e oposição a Saturno traz aqui a atenção para questões de gastos, de investimentos, controlar um bocadinho mais estes investimentos, porque podem surgir aqui coisas no final do mês, despesas que não estavam à espera e que precisariam deste reforço. E basicamente é isso, sendo que Mercúrio, quando ingressa no signo de Balança no dia 26, vai ingressar na casa 4, e isto já traz para Caranguejo um tema mental mais relacionado com a casa, com a família, com alguma ligação, por exemplo, um excelente momento para contactar, para ligar aos familiares, para ter uma conversa, para desfrutar de boas conversações com os elementos da família. Para o signo de Leão, parabéns aos nascidos em agosto, nascidos e nascidas em agosto, até ao dia 23, é a época do Sol do signo de Leão, é a época do vosso aniversário, é a época em que se celebra este retorno do Sol ao signo em que nasceram, e portanto é o momento de comemorar este retorno. Mercúrio logo no dia 4 já sai de Leão, mas Vênus no dia 11 ingressa cá. Então ainda há um momento aqui que vai prolongar um bocadinho mais, e este momento é excelente. Vênus no próprio signo é excelente para de alguma maneira sentir que é mais fácil conseguir as coisas. Vênus era chamado o pequeno benéfico e ele facilita a passagem de Vênus no nosso próprio signo, de alguma forma facilita um pouco os processos, torna os processos mais doces, digamos assim. E Marte, quando ingressa em Gêmeos para o signo de Leão, isto vai traduzir-se num sentido muito de sociável, altamente sociável, de ação mais social, mais de integração no grupo, mais uma vontade também de agir. Por exemplo, imaginem alguém que é muito mais de atividades mais individualistas ou individuais. Aqui nesta altura pode estar com um sentido maior de equipa, vontade de estar com as pessoas, de desfrutar da companhia das pessoas. E a partir do dia 23, com o Sol a ingressar no signo de Virgem, e portanto, sendo que essa tarefa ou essa proposta já foi iniciada a partir do dia 4 com Mercúrio aqui, neste signo de Virgem, os assuntos passam a ser práticos, passam a ser muito práticos, muito pragmáticos. Os assuntos da casa 2 são assuntos relacionados com o elemento terra, vamos pensar nas questões de sustentabilidade, de equilíbrio ecológico da nossa vida material. E esta depois é a proposta, digamos assim, do Sol para a época que se segue. Há aqui alguns pontos no mês
que gostaria de dar um especial toque entre o dia 10 e o dia 15. Esta altura ainda traz alguns desafios, limitações, oposição a Saturno, em Aquário, algum bloqueio àquilo que, alguma sensação de limite, de não podes, não deves, não te é possível fazer, que pode causar assim alguma irritação, e esta irritação também fica ainda no ar com a quadratura a Marte, que se dá mais entre o dia 24 até o dia 27. Portanto, é um mês aqui cheio de oportunidades para aproveitar, de celebrar a passagem do Sol no vosso próprio signo, depois de Vênus no vosso próprio signo. É excelente, por exemplo, para cuidar Vênus no próprio signo, ou na casa 1, para cuidar do aspecto físico, cuidar da aparência, cuidar da nossa postura e de alguma maneira nos tornar assim, tornar a nossa presença mais agradável ao outro na nossa vida. E agora, para Virgem, o signo que começa a olhar para a entrada do Sol no próprio signo, que é algo que vai acontecer no dia 23, sendo que Mercúrio, o vosso regente, já entrou em casa no dia 4, então já começa a haver aqui uma sensação de, ok, eu estou com alguma capacidade de gerir aqui as coisas, não é? Mercúrio em Virgem é um posicionamento forte, é o vosso regente, na vossa própria casa 1, há uma sensação de maior controle sobre as situações, sou capaz de pensar, sou capaz de me organizar, sou capaz de encontrar soluções. Sendo que este sou capaz disto tudo, entre o dia 20 e o dia 22, talvez esteja um bocadinho comprometido. Talvez seja a altura de ouvirem outras ideias também, muitas vezes Virgem fica muito preso a procedimentos, muito preso a protocolos de atuação, e esta pode ser uma altura boa para ouvir outras fórmulas ou para experienciar outras fórmulas de fazer estes assuntos. E depois, no dia 26, Mercúrio vai entrar no signo de Balança e, portanto, vai começar para a Virgem a preparar aqui um tempo de pensar e organizar a sua carteira. É um momento excelente para ter boas ideias, para organizar, para fazer, se ainda não têm, que provavelmente têm, um Excel para despesas, um Excel para avaliar o equilíbrio entre o que ganhamos e o que gastamos, que são os assuntos que vão ser tratados com a passagem do Sol pela casa 2 e o reflexo que isso tem na casa 8, onde se encontra Júpiter. Portanto, é um momento também que começa aqui a mostrar em agosto já algo que depois em setembro será mais forte sobre este processo. Então agora, para Caranguejo, Câncer, Leão e Virgem, os meus votos são felizes. Mês de agosto, conto convosco para o próximo vídeo. Obrigada e até já. E então agora, para Balança, Libra, Escorpião e Sagitário, mês de agosto de 2022. Balança fica dividido entre o Sol em Leão, ativando uma área mais social, e depois o Sol entrando no signo que precede o signo de Balança, o signo de Virgem, ativando então a área de 12, onde Mercúrio de 4 a 26 já vai estar. Esta é sempre uma área mais internalizada, mais refletiva, mais de meditação, é um processo mais de reflexão e preparação do ciclo que vem a seguir. Um ciclo que já se no dia 26 começa com a entrada de Mercúrio no próprio signo de Balança, já preparar depois a época de Balança que se iniciará então em setembro. Vênus, o regente de Balança, também muda de signo neste mês, portanto traz uma conotação, além da ligação que vai fazer com outros planetas, um cenário diferente para a Balança, e o cenário passa de um cenário mais profissional, mais sério, mais de pensar a longo prazo, para um cenário mais social, mais de partilha com amigos, de momentos com amigos, de viver aqui um momento bem interessante com amigos, sendo que neste processo mais
social. Vênus, e fica aqui a nota, no final do mês de agosto, faz, para além da quadratura a Urano no signo de Touro, faz oposição a Saturno no signo de Aquário. E isto, para Balança, pode ser vivido como um momento de alguma dificuldade de lidar com alguém em especial no grupo de amigos, uma atitude às vezes um bocadinho mais possessiva nesta relação com o grupo, um amigo, amiga que exige um bocadinho mais, ou a necessidade das pessoas de signo de Balança de se sentirem mais incluídas e sentirem alguma dificuldade neste processo. E como disse, com Mercúrio depois em Balança no próprio signo, na casa 1, em setembro falaremos mais disso. Vamos ter aqui a oportunidade de Balança poder de alguma forma ter maior facilidade em comunicar as suas coisas, os seus propósitos. Muito bem, passamos agora para Escorpião. Para Escorpião, a divisão que o Sol propõe para o mês de agosto é entre a casa 10, a casa da carreira, da imagem, a projeção pública, aquilo que os outros veem na nossa vida, para a casa 11, que é uma área que tem mais a ver com as questões do grupo, do tempo livre, da forma como cada um de nós encontra as pessoas da sua própria tribo, aquelas com que nos identificamos mais. E este também é um tema que será proposto por Mercúrio, o planeta da mente, no signo de Virgem, de 4 a 26. Será uma excelente altura para terem esta participação mais no coletivo. Okay. Marte, o regente tradicional do signo de Escorpião, traz ainda para o mês de agosto uma mudança de energia de Touro, ou seja, do signo oposto para Gêmeos. Continua a ser uma área muito importante, continua a ser importante estarem atentos a estas movimentações que Marte vai fazer. E a proposta que isto vai trazer numa primeira fase, então até o dia 20, a proposta é muito de conquista, de ação, de movimentação em relação aos outros, de uma dinâmica mais ativa na relação com o outro, e depois do dia 8 esta dinâmica é mais interna, mas é profundamente, evidencia bastante então dessas conquistas que conseguiram com Marte na casa 7, o que é que realmente serve a algum propósito na vossa vida, e então é uma época de filtro daquilo que realmente importa. Para Sagitário, a divisão ocorre entre a casa 9 e a casa 10. A casa 9 é a casa natural de Sagitário, o Sol no signo de Fogo, há uma identificação natural, e depois do dia 4 Mercúrio já muda para a casa 10, onde vai estar até ao dia 26, portanto vai ajudar a comunicar agora, a de alguma maneira colocar em movimento tudo aquilo que a passagem do Sol trouxe em relação àquilo que perceberam melhor sobre o que é que querem fazer, sobre como é que querem fazer. No fundo, uma das formas de entendermos melhor a nossa casa 10 é entender o que é que nós queremos que os outros vejam de nós, o que é importante para nós passar para os outros, o nosso público, nesse sentido, os outros não como pessoas, mas qual é a nossa marca pública. E por isso muitas vezes a casa 10 aparece associada à questão da profissão, sendo que ela não se esgota aí. Portanto, é uma espécie de marca pessoal. No dia 20, com o ingresso de Marte em Gêmeos, sai de uma área até o dia 20 muito mais prática da agitação do dia a dia, de se organizar no dia a dia, de se deslocar, de criar movimentos na questão do trabalho, do âmbito da ligação com os colegas, às vezes até um bocadinho Marte, às vezes ali pode ser um bocadinho
causar algum excesso da atividade que pode destabilizar um bocadinho o bem-estar para o Marte no signo oposto, a partir de Gêmeos, ou seja, no signo de Gêmeos. Toda a atividade de Marte muda de cenário para o cenário do outro na nossa vida. Então, muitas vezes, nesta altura, nós podemos estar como observadores, como espectadores de uma ação marciana vinda do outro. Ou seja, as pessoas de alguma forma podem se sentir um bocadinho mais invadidas quando Marte está na casa 7, ou podem usar esta energia para serem mais assertivas na vossa relação com o outro. Também é uma possibilidade. E então, assim, no geral, creio que para Sagitário também não há muito mais a dizer. Então, para Balança, Libra, Escorpião e Sagitário, os meus votos são um feliz mês de agosto. Obrigada e até já. E agora para Capricórnio, Aquário e Peixes. Os signos que no hemisfério da primavera equivalem à estação do inverno. Há uma movimentação bastante forte, ou seja, é possível que Capricórnio sinta neste mês uma mudança de temperatura do cenário bastante forte. Isto porquê? Porque o Sol em Leão, para Capricórnio sendo um signo de inverno, o Sol está num signo de verão, no signo de Leão, no pico do verão, há uma espécie de afastamento, há uma desidentificação entre esta passagem do Sol e a natureza capricorniana e, portanto, esta passagem pela casa 8 é muito... traz uma análise mais profunda, traz um pensamento às vezes um bocadinho até mais aguçado, traz uma visão bastante despida das coisas. Com a entrada de Mercúrio no signo de Virgem, que acontece no dia 4 e depois do Sol no dia 23, as coisas parecem mais naturais para o signo de Capricórnio. E estou-me agora a lembrar que, obviamente, que eu reflito ou transmito aqui a visão das minhas próprias experiências num país onde o mês de agosto é o mês da silly season, onde muita gente está de férias e quem não está de férias está a trabalhar para alguém que está de férias ou a trabalhar mais a meio gás. Não é um mês de muito apelo para as necessidades capricornianas, que fica um bocadinho à espera que as férias passem-se para se poder voltar ao trabalho e às coisas sérias. E isto também, estas coisas sérias, estas coisas mais práticas, começam a ser um tema para Capricórnio com o ingresso do Sol no signo de Gêmeos, que acontece no dia 20. Então, realmente aqui as coisas começam a ser mais naturais para Capricórnio. Uma outra mudança de temperatura muito importante é que Vênus encontra-se na casa 7, no signo de Caranguejo, e portanto o ambiente venusiano está focado na relação com o outro. Algum momento em que o outro, de alguma forma, a minha dinâmica de mim para com o outro está mais beneficiada, está mais neste foco mais doce de Vênus, e a partir do dia 11 a mudança de signo fica então uma visão bastante menos romântica, muito mais focada no que é que, ok, é quase como o namoro foi bonito no tempo de praia, mas agora isto vale para quê? Serve para quê? Que propósito tem isto na minha vida, né? Capricórnio tem sempre esta tendência a levar as coisas mais a sério. Para Aquário, o Sol em Leão está no signo oposto, portanto realmente é a época de Aquário olhar e ver o foco, a luz que passa por aqui, pela área que lhe mostra como é que o outro na sua vida funciona, o que é que o outro espera, o que é que pode dar, o que é que pode receber da sua relação de parceria, de associação com o outro na sua vida. E muito, obviamente, com aquele outro especial, mais significativo, não é?
a chamada cara metade também é a casa 7, e portanto este sistema está bastante em foco. Sol aí até o dia 23, Vênus a partir do dia 11 nesta área. Esta é uma área muito importante, e esta questão da relação, principalmente da parceria mais significativa, ou seja, da parceria romântica, da parceria amorosa, é possível que ainda continue a ser um tema nestas próximas semanas, isto porque com a mudança de signo de Marte, que acontece no dia 20, Marte ingressa numa área 5, uma área mais também associada ao romance, ao namoro, a um flerte muito intelectual, é neste caso, porque é o Marte no signo de Gêmeos, que é o flerte que Mercúrio prefere, que o Aquário prefere, sem dúvida nenhuma, esta identificação mental que acontece aqui. Então, acredito que as relações de proximidade com Aquário estejam realmente a passar por um aspecto aqui mais benéfico. Por outro lado, Vênus, a partir do dia 11, também está a alimentar este tema, e daí que o tema da relação com o outro, e muito em especial da relação amorosa, pode sofrer aqui algumas movimentações interessantes. E finalmente, para o signo de Peixes, com a grande passagem, a mudança de temperatura da passagem de Sol, dá-se entre a casa 6, um assunto tem a ver com saúde, com o nosso estado geral de saúde, com a nossa capacidade para empreender as nossas tarefas do dia a dia, o nosso ambiente de trabalho, como é que lidamos com o nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas. Às vezes até pode ser uma época mais associada a uma maior consciência e, consequentemente, às vezes maior preocupação em relação aos nossos animais domésticos, também é um assunto da casa 6. No dia 4 é Mercúrio e no dia 23 é o Sol, que ingressa no signo de Virgem. E Virgem está no lado oposto de Peixes. Então o tema deixa de ser tão focado nestas questões mais práticas, passa a ser para observar, para comunicar e para lidar com as suas relações de parceria, a forma como estabelece a relação do um para o outro. Que tipo de parcerias, que tipo de associações, que tipo de ligação querem construir nas vossas vidas, qual é o tempo ideal para fazer isto? A passagem do Sol no signo oposto, que é o que acontece agora a partir do dia 23 de agosto. Vênus no dia 11 também muda de signo e vai de alguma forma terminar o trabalho que o Sol e Mercúrio fizeram no signo de Leão, que é agora, depois de tudo organizar, de ter muito bem, eu vou conseguir dar um toque venusiano ao meu dia a dia, vou conseguir melhorar o meu estado de vitalidade, o meu estado de saúde, porque Vênus muitas vezes beneficia esses processos de cura, de alívio de sintomas, por exemplo. Desculpem. É uma área em que todo este tema beneficia, sendo que ainda assim no final do mês os aspectos difíceis que Vênus vai fazer podem trazer aqui uma demasiada agitação, um tema um bocadinho ansioso e um bocadinho uma sensação de algum tipo de frustração nestas questões da casa 6, ou seja, nas coisas do ambiente de trabalho, no vosso local de trabalho não estarem muito facilitadas no final do mês de agosto, é muito provável e possível. E para Capricórnio, Aquário e Peixe, os meus votos são um feliz mês de agosto. Conto convosco aí para o próximo vídeo. Obrigada e até já.